Vamos então apresentar os padrões do trabalho, ou seja, qual o formato que ele deve ter. Começando pelas margens do trabalho. Para configurar as margens, nós temos que ir à guia Layout de página, margens personalizadas. O que seria a margem? É esse espaço entre a parte que vai ter texto, imagem ou tabelas e a borda da página que vai ficar em branco, ok? O padrão é 3 centímetros para a parte superior e para a parte esquerda e 2 centímetros para a parte inferior e para a parte direita. Ok, esse padrão vai estar em todo o trabalho. Na capa, na parte superior e centralizado, nós devemos colocar o título e o nome do autor. Nesse caso aqui, como é nível de ensino médio, para facilitar a informação, nós colocamos também a disciplina e a turma. Logo abaixo do nome, separado por um bom espaço, nós colocamos aqui o título do trabalho. E no rodapé, nós colocamos Vitória 2016. Para garantir que fique sempre nesse lugar, nós usamos a opção de inserir, na guia inserir, rodapé. E aí nós podemos inserir esse rodapé e dar o formato que nós quisermos. Depois da capa, vem a folha de rosto, que deve conter apenas o nome do autor do trabalho, um bom espaço em branco e depois o título do trabalho. Percebam que para melhor estética, é bom que o título que está na folha de rosto esteja na mesma linha do título que está na capa, tal como a instituição alinhada com o nome. Veja que há sempre uma padronização. Embaixo do título, na folha de rosto, nós colocamos a justificativa, ou seja, a razão de ser desse trabalho. Nesse caso, a sua razão de ser é a obtenção de notas e a aprendizagem. Informando aí que ele foi apresentado ao professor João Carlos, da disciplina de Língua Portuguesa. Novamente o rodapé, também um item obrigatório na folha de rosto. Depois da folha de rosto, nós colocamos aqui uma epígrafe, que não é obrigatória, é um elemento opcional, mas vai seguir também o padrão de fonte do trabalho. O que é o padrão de fonte? É qual que é o tamanho da fonte e o tipo. Um trabalho acadêmico pode ter dois tipos de fonte. A fonte Arial, no tamanho 12, ou a fonte Times New Roman, no tamanho 12. Mas lembrando que se você começar com uma fonte, você vai terminar com ela. Você não pode começar com Times New Roman e depois partir para Arial. Tem que seguir o mesmo padrão. Depois da folha da epígrafe, chegamos aqui ao sumário, sobre o qual falaremos mais adiante, pois o sumário é algo que nós faremos apenas quando terminarmos o trabalho. Nós deixamos uma página em branco para ele, mas só vamos fazê-lo quando terminar. Em seguida, nós começamos com a parte textual do trabalho, iniciando-se pela introdução. Veja que o texto é Arial, tamanho 12. O espaço entre parágrafos deve ser de 1,5, 1,5. Aqui está 1,15, vamos colocar 1,5. E o parágrafo deve estar justificado. Veja a diferença. Assim ele está alinhado à direita e assim ele está justificado. É para ficar retinho aqui do lado direito. Uma outra coisa que deve ter a partir da introdução é a numeração de página. Então vamos inserir aqui o número de página. Antes vamos verificar se está separado aqui por seção. Veja, temos uma quebra de seção. Isso significa que eu posso fazer com que o número de página não afete a parte que vem antes.
Vamos lá então. Inserir, guia, cabeçalho e rodapé, números de página. Vamos jogá-lo no início da página e o padrão pede para que seja no canto superior direito. Vamos jogar aqui. Vamos desvincular da seção anterior e vamos agora formatar esse número de página. Temos 5 páginas do início do trabalho até aqui, mas a norma da ABNT estabelece que não se deve contar a capa, é contada apenas a partir da folha de rosto. Então, ao invés de iniciar em 5, vamos descontar a página, iniciamos em 4. Ok, veja que o número de página vai aparecer aqui. Aqui nós deletamos. E aqui não aparece. Aparece apenas a partir da introdução. E aí ele continua nas outras partes do trabalho. Até o final. O nosso trabalho aqui já está digitado, alinhado, no tamanho de fonte. Vamos chamar a atenção para uma parte especial do trabalho, que é a parte onde há citação. Veja que aqui nós estamos citando o texto que veio de um site. Como essa citação ela passa de 3 linhas, nós devemos fazê-la separada do texto na fonte tamanho 10. Então, nós damos um Enter aqui, separamos o texto, colocamos a fonte tamanho 10, apenas digitar 10 aqui, mas ele continua justificado e o alinhamento dele vai mudar. Veja, o alinhamento do texto está aqui, mas a minha citação deve estar recuada em 4 centímetros. Ok? E aí nós continuamos com o nosso texto aqui normalmente, indicando, é claro, a fonte. Coloquei acesso em 7 de julho de 2006, porque aqui em cima já está informando que foi tirado do site InfoEscola. Veja que aqui há outra citação, mas essa não está separada do texto. Isso porque ela não passa de 3 linhas. Como é menos de 3 linhas, nós vamos colocar apenas entre aspas, indicar que a página 17 do livro A Espada de Verão, do Rick Riordan. A última parte do nosso trabalho é referências, ou seja, a indicação das fontes de onde tiramos informação. Nesse caso, como nós tivemos apenas 2 citações, a pesquisa do site InfoEscola a respeito de enredo e a citação do texto do livro, nós colocamos aqui apenas essas 2 referências. Mas se tivesse mais citações, nós teríamos que colocar mais referências desse trabalho. Vamos falar também da numeração do trabalho. A numeração ela começa apenas a partir da introdução, a numeração de títulos. Geralmente a introdução vai ser o título 1. E aí as outras partes do desenvolvimento vão dar sequência a esse número. Esses números 1, 2, 3 nós chamamos de títulos primários. 3.1, 3.2 são títulos secundários. E também podemos ter os títulos terciários, como está aqui, 3.5.1, que representa uma subdivisão do título secundário, né? É um assunto subordinado ao outro. Uma coisa bacana de se fazer é criar essa numeração junto com uma coisa chamada estilo. Isso para que você possa criar depois um sumário automático. Isso vai facilitar bastante o trabalho. Veja bem, vamos tirar aqui só para mostrar como se faz. Veja que nós retiramos todos os títulos de seção.
para poder mostrar como se faz esse título. E vou retirar também o sumário daqui, só para mostrar como é que se faz. Vamos lá. Nossa introdução, ao invés de vir aqui e colocar número de página, nós vamos aqui abrir uma pequena caixa de diálogo, clicando na setinha aqui no canto inferior direito da guia Página Inicial, no campo Estilo. E aí nós vamos definir a introdução como título 1. A parte do autor também é título 1, porque é título primário. Veja que ele vai dando sequência. 1, 2. Aqui também é título 1, são os elementos da narrativa. O espaço já vai ser título 2. Veja, 3.1. O tempo, também título 2. Personagens, título 2. E assim, sequencialmente. No enredo, nós temos mais subdivisão. Situação inicial é um assunto que está dentro de enredo. Então, nós vamos colocar título 3. Mais títulos 3. O clímax. O desfecho. E a conclusão, novamente, é um título primário. Voltamos para o título primário e referência também. Certo? Se quisermos mudar o formato, já está aqui no formato padrão. Mas se quisermos modificar, nós podemos colocar aqui, se quisermos mudar a cor, lembrando que não pode, dentro do padrão da ABNT, ficar numa cor diferente. A cor tem que ser a cor automática, ou seja, o pretinho aqui na página branca, que é o normal. A fonte tem que ser Arial 12. E aí nós podemos configurar essa numeração aqui, lembrando que cada título, nível de título, deve ser configurado 1 a 1. Configurando a fonte, negrito, a cor da fonte e todos os parâmetros. Algumas numerações podem vir de maneira indevida, de forma que nós temos que configurá-la. Nós vamos aqui ajustar recuo, mais seguir número com espaço, porque algumas vêm como padrão no Windows como uma tabulação, e aí fica um espaço muito grande. Veja, isso não está correto. Correto é apenas um pequeno espaço. E aí o trabalho fica assim. Aqui existe tabulação, nós não queremos tabulação, nós queremos apenas espaço. Ok. Vamos ver o nível, a tabulação, ajustar recuo, espaço. E ok. Veja o trabalho todo justificado. Na parte de referências, é importante que esteja em ordem alfabética. Vamos supor que você tivesse feito a referência e ficou aqui o I antes, depois do R. Basta vir aqui, selecionar, poderia ter 20, 30 referências aqui. Desde que esteja cada uma em um parágrafo separado, basta selecionar todas as referências, vir aqui na parte parágrafo e classificar de A a Z. Ok. E aí voltou para a ordem alfabética normal. E agora vamos lançar o nosso sumário. Deixamos essa página em branco para ele. Vamos aqui em referências, sumário, inserir sumário automático. Veja que automaticamente já apareceu todas as divisões do trabalho. Isso aconteceu somente porque nós criamos aqui os títulos. Se não tivesse criado os títulos, não daria certo. Olha, referência, conclusão, desfecho, tudo aqui certinho. Só uma correção que deve ser feita é que o título aqui, sumário, não deve ter numeração e deve ser centralizado. Então vamos
atualizar. Veja, introdução, autor e está pronto aqui. E aí o trabalho fica formatado dentro do padrão. Números de página e tudo mais. E agora que o nosso trabalho está pronto, não esqueça de salvá-lo. E aí uma dica. Com o trabalho pronto, nós podemos ter a necessidade de enviá-lo por e-mail ou através de um pendrive para outro dispositivo para ser impresso ou para ser corrigido. Nesse caso, o ideal é que, além de enviar o trabalho no formato doc ou docx, também enviemos no formato PDF. Por quê? Porque de uma máquina para outra, de um dispositivo para outro, pode ter outra versão do Word que acabe desconfigurando o trabalho todo que foi feito no padrão, tirando o número de página, desfocando uma tabela ou algo assim. Se salvarmos em PDF, isso não vai acontecer, porque o PDF ele encara o trabalho como se fosse uma imagem e não altera nada. Então vamos aqui salvar e enviar, criar documento PDF, criar PDF ou XPS. E salvamos como PDF. Vamos lá na pastinha e abrir esse documento em PDF. Veja que não é possível alterar o PDF, então o trabalho vai ficar do mesmo jeito que nós fizemos no Word.